Olá a todos! Hoje iremos conversar sobre o conceito de transições. As transições são bem comuns nos condutos livres. Nós temos dois tipos de transições. Transições verticais, que seria o aumento da soleira, o aumento do fundo, ou a redução, ele diminui. Nós temos também as transições horizontais, que são os estreitamentos e os alargamentos. Partindo da teoria para canais retangulares largos, desprezando a perda de carga e derivando a equação de Bernoulli nós chegamos nesse conceito aqui que já foi explicado nas aulas passadas. Se eu tenho uma elevação do fundo, ou seja, delta Z sobre delta X é maior que zero, o que vai acontecer com a lâmina de montante, com a lâmina sobre a soleira? Vai depender da lâmina de montante. Se a lâmina de montante for menor que 1, a profundidade sobre a soleira diminui. Se a lâmina de montante for maior que 1, for escoamento supercrítico, a profundidade sobre a soleira aumenta. Vamos ver aqui, ó. Então aqui eu tenho o Y1, tá? Grande, provavelmente o fluido aqui é subcrítico e ele vai passar sobre uma soleira. Então a altura de água diminui. Agora o contrário, se o fluido de montante for maior que 1, a lâmina vai ser baixa. E ao passar pela soleira, ele aumenta. Então Y1' é menor do que o Y2'. Agora, no segundo caso, eu tenho que um rebaixamento do canal. Delta Z sobre delta X, a variação do Z sobre a variação do X é menor que o zero. Se eu tenho um canal a montante, um escoamento fluvial, um fluido menor que 1, o escoamento ao diminuir a soleira, ele aumenta. Então, eu estou aqui, ó, ele vai aumentar. Agora, se eu tenho o caso contrário, o fluido de montante é maior que 1. Ao passar pela redução da soleira, o rebaixamento da soleira, o Y diminui. Então, eu tenho aqui o Y1', ele vai ser menor que o Y3'. Isso para o rebaixamento, tá bom? O que é importante observar aqui, ó? Eu estou saindo de Y1 e estou indo para o Y2, que é esse aqui. Perceba que eu não passei pelo escoamento crítico. Eu só saí daqui e vim até aqui. Eu não passei pelo escoamento crítico. Se eu passar pelo escoamento crítico, eu posso ter alterações na lâmina de montante, que eu não quero que aconteça. Tá bom? Nas transições horizontais, eu vou ter uma alteração na largura do canal. Tá? Vou ter uma alteração na largura do canal. Caso eu aumente a largura do canal, eu vou ter um alargamento. Então, se o fluido de montante é menor que 1 e eu tenho um alargamento da seção, a profundidade ela vai aumentar. Caso eu tenha um fluido menor que 1 e tiver um alargamento, a profundidade vai diminuir. Então aqui, ó, no alargamento, a seção 2 é maior do que a seção 1. Então, se eu tenho o fluido fluvial, ele vai aumentar. Caso eu tenha um fluido torrencial, ele vai diminuir. No outro caso, se eu tenho um estreitamento, que é a letra A aqui, estreitamento da seção. Se o fluido é menor que 1, o escoamento diminui. A lâmina, estou vindo com uma lâmina Y1, ela vai diminuir aqui para Y2. No caso oposto, eu tenho desculpa. No caso oposto, eu tenho um fluido grande, um fluido alto, maior que 1, então a lâmina vai ser baixa, e ao passar pelo estreitamento, ele vai ter uma elevação da soleira.
Para fixar esse conteúdo, iremos realizar agora um exemplo. 2 canais de seção retangular com 20 metros de largura são ligados por um trecho de transição de 25 metros de extensão, vencendo um desnível de 20 centímetros. Sabendo-se que o canal transporta uma vazão de 40 metros cúbicos por segundo, com uma profundidade inicial de 1,2 metro, determinar o perfil de água ao longo da transição e sobre a soleira, e levando em consideração uma ausência da perda de carga. Então aqui eu tenho a extensão e o aumento de 20 centímetros. A primeira coisa que nós iremos fazer é calcular a velocidade. A velocidade aqui é igual a 1,67. Irei agora calcular a energia no ponto 1, a montante dessa transição, a montante da elevação do fundo do canal. A energia no ponto 1 é igual a 1,34. E é necessário saber se no ponto 1, antes da transição, o escoamento é crítico ou subcrítico. Você poderia calcular o FRUD de montante, mas eu irei verificar se o escoamento é crítico, ou subcrítico ou supercrítico pela altura crítica. Então, eu irei determinar a altura crítica a partir da vazão unitária. A vazão unitária nada mais é do que a vazão dividido pela largura do canal. Chegamos que a altura crítica é igual a 0,74. Como a minha altura é de 1,20 m e a altura crítica é igual a 0,74, ou seja, a minha altura é maior que a altura crítica, eu posso falar que o escoamento é subcrítico. Subcrítico. Tá bom? A montante. Irei calcular também a energia crítica. A energia crítica, desculpa, aqui é a energia crítica, tá, pessoal? É igual a 1,11. Irei plotar a curva da energia específica. Aqui em vermelho, nós temos a energia crítica e a energia mínima para acontecer o escoamento. Então, eu estou aqui e aqui eu tenho a energia crítica. E o que vai acontecer quando eu passar esse escoamento sobre a soleira? Então, aqui eu tenho o escoamento, eu tenho uma soleira de uma transição de 25 metros e um aumento dela de 20 centímetros. O que vai acontecer com a água aqui? Ele vai diminuir ou vai aumentar? Veremos. Para fazer essa transição, eu vou calcular a altura de água em 5 pontos. No ponto 0, ponto 1, ponto 2, ponto 3, ponto 4 e ponto 5. Tá bom? Então, eu tenho uma transição de 20 centímetros. Tá aqui. Eu vou andar 5 metros, tá? Aqui no eixo X eu vou andar 5 metros. Qual que vai ser a elevação da altura aqui? Vai ser 0,04. Como que calcula isso? Eu vou dividir 0,2 dividido por 0,5, tá? Dá 0,04. E fiz isso para todos os outros pontos, tá? Então, eu tenho essa transição. Qual que vai ser a altura de água nesse ponto aqui? Eu preciso calcular a partir da equação de energia. Então, a montante não teve elevação, o ponto é zero. O Z vai ser zero, que é o plano horizontal de referência. Qual era a energia calculada? 1,34 para um Y igual a 1,20. E aí, eu andei 5 metros no X e tive uma elevação de 0,04. E eu vou ter uma energia de 1,30. Como que eu cheguei nessa energia? Eu posso falar que a energia 2 é igual à energia 1 menos a elevação, que é igual a 0,04. E aí cheguei nessa equação aqui, nesse valor de energia. E eu quero saber qual é o Y2 aqui, esse Y aqui. Então, eu vou aplicar a equação da energia.
eu tenho aqui Y2, a vazão unitária, Y2. Tomem cuidado, porque aqui é uma equação quadrática. Então, nós teremos dois resultados. Resolvendo essa equação, na função solver, eu vou encontrar dois resultados. O primeiro que eu encontrei foi 0,507, que não é o valor correto, tá bom? Que não é o valor correto, porque com esse valor aqui, o escoamento ele vai ser supercrítico. E aí, como que eu encontro o valor correto? Aperte você está na equação, na calculadora, aperte Shift novamente e vai aparecer o valor 0,507. Nesse valor, coloque o valor da lâmina inicial, igual a 1,20, e aperte igual. Você vai encontrar o valor agora de 1,14. Esse é o valor correto, porque o escoamento tem que ser subcrítico. Feito isso, nós podemos preencher essa tabela, tá bom? Feito isso, nós podemos preencher essa tabela. Então, tome cuidado, tá? Porque aqui eu fiz essa diferença menos isso. Vai dar 1,26. Ou eu posso fazer 1,30 menos o incremento aqui, essa diferença que é de 0,04. E aí eu sei que sobre a soleira, a altura de água vai ser igual a 0,87. 0,87 ele é menor que a energia que é a altura crítica, que é 0,74. Então eu posso falar que sobre a soleira o escoamento ainda é subcrítico. Ou seja, essa elevação de 0,20 não alterou o meu escoamento sobre a soleira. Se fosse um valor maior, com certeza iria alterar, tá bom? Teria que calcular quanto maior. O que é importante verificar? Sobre a soleira, o escoamento ainda é subcrítico, porque a lâmina é maior do que a lâmina crítica, tá bom? O que aconteceu com a minha altura de água sobre a soleira? Então, eu saí de uma lâmina de 1,20 e ela diminuiu para 0,87. Então, aqui, ó, eu tenho a lâmina de 1,20 e sobre a soleira ela diminuiu para 0,87. Então, pessoal, era isso. Em breve realizaremos mais exercícios, tá? Anote os conceitos no seu caderno, faça o exemplo você, tá? Sem ficar olhando a aula. Você viu a aula, tente realizá-lo sem vê-lo, tá bom? É isso, pessoal. Até a próxima.